Esse vídeo vai te ensinar com detalhes como não ser apaixonado pelo pecado. Se essa é a sua dúvida, esse material vai te ajudar muito, já que você não vai encontrar nada parecido na internet. E o que é estar apaixonado pelo pecado? É quando estamos tão envolvidos carnalmente que parece não haver uma saída. Parece que somos destinados ao lago de fogo, porque amamos o pecado e não conseguimos largá-lo. É quando aparentamos sentir muito prazer em fazer o que é errado e pouco desejo de agir da forma correta. A vida vai passando e percebemos claramente os sinais do fim dos tempos se cumprindo e nós aqui, apaixonados pelos nossos erros. Se você se encontra nessa situação, você provavelmente caiu em uma armadilha, caiu no laço do diabo. Veja com atenção e entenda biblicamente como escapar e como não ser apaixonado pelo pecado. Introdução. Se você quiser saber como não ser apaixonado pelo pecado, precisa saber com clareza o que quer dizer com estar apaixonado pelo pecado. Pense em uma pessoa apaixonada por alguém. Trata-se de alguém que está fortemente inclinada a fazer tudo pela paixão, que sente por outra pessoa, já que, na maioria das vezes, agimos pela emoção e não pela razão. Da mesma forma, uma pessoa apaixonada pelo pecado se encontra em um momento em que ela até quer fazer o certo, mas não larga o erro de jeito nenhum, porque sente um apego muito grande. Além disso, a pessoa provavelmente dá muitas desculpas para continuar no erro. Às vezes usa a própria Bíblia para isso. Será que é de você que eu estou falando? As ocasiões mais comuns que fazem acender essa paixão é a forte influência do mundo, nossas paixões na área sexual e a falta de raciocínio lógico. Entenda agora como não ser apaixonado pelo pecado à luz da palavra de Deus, de uma forma simples e bem didática. Como não ser apaixonado pelo pecado? Deixe o mundo para lá. Entenda que a maior influência que te deixa fascinado pelo pecado é a quantidade de pessoas que o incentiva a pecar contra o Senhor. Já reparou quantas vezes você tem sido influenciado a fazer o que tem feito? Isso me lembra a seguinte passagem, em 1 Pedro 1, verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Essa passagem fala da importância de não se retornar aos desejos malignos que um dia nós aceitávamos de bom grado. E qual a maior influência para isso? O mundo. E onde está o mundo? Em todo lugar. Na rua, nos ciclos de amizade, na TV, na internet e às vezes até dentro da igreja. Sabendo disso, veja agora como deixar o mundo para lá para não ser mais tão apegado e apaixonado pelo pecado. Como deixar o mundo para lá? 1. Utilize sua fé como base. 1 João 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A verdadeira base que nos ajuda a vencer o mundo é a fé verdadeira em Deus. Vencer o mundo é muito mais do que não se perder com o mundo. Tem a ver também com não amar o que o mundo ama. Só que para que isso aconteça, a pessoa precisa estar realmente firmada em Cristo Jesus, com uma fé inabalável. Do contrário, ela nunca irá deixar as coisas dessa vida. Você se lembra da parábola do semeador em Mateus 13? A semente que cai no solo entre os espinhos é justamente aqueles que ficam infrutíferos por conta dos cuidados deste mundo. O coração sem a semente do evangelho não produzirá a fé verdadeira, capaz de deixar as coisas do mundo. Sabe aquele monte de gente, principalmente entre a juventude, que desvia da igreja e vai para o mundão? Eles não possuem uma fé bíblica. Grande parte é para a igreja porque alguma coisa ali chamou sua atenção. Mas agora o mundo chama mais ainda atenção e por isso se desviaram. Como deixar o mundo para lá? 2. Troque as amizades. Existem alguns vídeos no YouTube que dizem que você pode ter amizades mundanas. Isso é verdade. Mas espera lá que não é bagunçado assim. As pessoas dizem coisas como: ora, se não fizermos amizades com os perdidos, como evangelizaremos eles? Jesus andava entre os perdidos. Isso é verdade. Jesus andava, por exemplo, com os fariseus. Mas Jesus não era hipócrita como os fariseus. Cristo andava com os discípulos, mas não tinha pouca fé como eles. Ele andava com os perdidos, mas não se perdia com eles. Em outras palavras, quando o assunto é andar com alguém que não te influencia para que você ganhe essa alma para Deus, você pode e deve sim andar com essa pessoa. Agora, quando essa pessoa te leva ao pecado, é óbvio que já passou da hora de você cortar essa amizade. Nesse caso, seu pensamento deve ser como o do salmista, que diz: companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos, no Salmo 119, verso 63. Portanto, troque suas amizades. Não é que você não possa ter amigos, todos nós precisamos de pessoas. Apenas busque as melhores influências na casa de Deus e só aceite amizade com os de fora que não te influenciam ao pecado. Como deixar o mundo para lá? 3. Troque os ambientes. 2 Pedro 2, verso 8. Pois vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia.
Ainda que tenha os melhores amigos, muitas das vezes os lugares que você frequenta podem muito bem te induzir ao pecado, como foi o caso de Ló, que morou em Sodoma, como nós vimos nessa passagem de 2 Pedro. Às vezes frequentamos ambientes com músicas imorais, ou com pessoas se prostituindo à luz do dia. Eu não sei o que impedia Ló de se mudar daquela região onde morava, mas se você puder apenas trocar o bairro que mora, ou quem sabe a faculdade, ou o trabalho, ou seja lá qual for o ambiente que te induz ao pecado, troque imediatamente. É necessário que não esteja em um ambiente que te contamine, para que desta forma não seja apaixonado pelo pecado. Como não ser apaixonado pelo pecado, cuidado com as paixões da carne. As paixões da carne são uma das maiores formas de desviarmos do caminho da santidade, uma pátria celestial. Isso porque envolve o desejo mais forte do nosso corpo, que é o de reproduzir. Todos nós sabemos que o mundo, como um todo, está totalmente depravado. É comum encontrar banners na rua de mulheres seminuas. Várias pessoas andam por aí vestidas com roupas sensuais. Por conta disso, eu creio que é necessária uma explicação mais detalhada exclusivamente a respeito dos pecados da carne, porque são eles que nos fazem ficarmos mais apecados pelo pecado. Segue então 3 pontos que te ajudam a você não pecar pelas paixões, ou seja, a não ser mais apaixonado pelo pecado. Primeiro ponto, viva pelo Espírito, como está em Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Viver pelo Espírito significa viver debaixo da sua orientação e agir no poder que ele nos concede. A melhor forma de conseguir isso é viver em oração, estudando a palavra de Deus, jejuando e congregando com os irmãos. É uma parte básica da fé cristã, mas é negligenciada por muitos. É através do Espírito Santo que você vai conseguir vencer os desejos da carne do seu corpo, como Paulo ensinou aos romanos. Em Romanos 8, 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muitos estão vivendo de acordo com as paixões carnais e estão morrendo aos poucos. Que você possa fazer diferente e adotar a cada dia mais um estilo de vida que o ajude a viver pelo Espírito. Não desista de ter uma vida assim, só porque você tem caído muito nessa área. Lembre-se sempre da frase do antigo escritor evangelista, Leonardo Ravenhill. Um homem pecador para de orar, um homem de oração para de pecar. Eu tenho outro vídeo que explica como andar no Espírito. Vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, se você quiser entender mais o assunto. Segundo ponto, entenda que o diabo é o Cupido. Existe uma suposta lenda que descende do mito grego de Eros, que se tornou popular através da obra do poeta grego Hesíodo no século VIII a.C. Esse ser era conhecido como Cupido, uma espécie de criança alada que atirava flechas em suas vítimas, fazendo com que elas se apaixonassem. Para que você deixe de pecar pelas paixões, precisa ter em mente com clareza que quem está por trás de tudo é o Deus desse século, ou seja, Satanás. O diabo é o Cupido. O diabo é aquele que faz as pessoas se apaixonarem pelo pecado e se apegarem a ele. Você não pode tratar as suas inclinações carnais como meros desejos humanos e pensar que já que todo mundo é assim, então está tudo bem. Tudo o que ele mais quer é que sua mente ache normal cometer os pecados carnais que você vem cometendo. Essas ideias são algumas das sementes que ele lança no mundo, como nos ensina a parábola do joio e do trigo, que diz: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Em Mateus 13:39. Será que uma semente desta já encontrou abrigo no seu coração? Você já aceitou a ideia de que pecados assim são normais? Porque se este for seu caso, precisa entender que o que faz você ser apaixonado pelo pecado é o próprio diabo. Eu tenho outro vídeo no meu canal que ensina como vencer o diabo biblicamente. Vou deixar o link na descrição para que você entenda melhor esse assunto. Terceiro ponto, saia correndo. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. A respeito das paixões e desejos da mocidade, a Bíblia é bem clara. Você precisa fugir de tudo isso. Resumidamente, correr do pecado biblicamente trata-se de 3 coisas: fugir da tentação, dos desejos e dos pecados da mente. Vamos abordar cada uma delas. Fugir dos pecados da mente. Gênesis 39, verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Tudo aquilo que vemos e ouvimos entra na nossa mente, de modo que, se você der ouvidos a conversas imorais, ou olhos para cenas imorais, isso por si só encherá sua mente de imoralidade e fará com que você caia em pecados que começam na mente. Para fugir dos pecados da mente, você precisa evitar que o pecado invada a sua memória, como fez José.
Eu realmente creio que José venceu a tentação do lado de fora porque antes venceu a mesma do lado de dentro. Mas quantos de nós temos amigos com conversas tão tolas que nos incitam à imoralidade ou quem sabe ao ódio, não é mesmo? Entenda que se você cair onde só Deus vê, você cairá do lado de fora, onde todo mundo pode ver. Agora falando sobre o que já está na sua mente, não há melhor maneira de vencer pensamentos errados do que ocupando a memória com coisas verdadeiramente saudáveis. Eu falo de coisas que te enchem de esperança, como por exemplo, fazer exercícios físicos, que te dá esperança de uma vida saudável e uma aparência melhor para se casar, por exemplo. Ler livros, que te dá esperança de ter uma vida melhor, pois aprenderá certos assuntos mais rapidamente. E orar com frequência, que te dá esperança de um melhor relacionamento com Deus, que faz com que você tenha mais esperança em todo o resto. Agora falando sobre fugir das tentações, você foge das tentações exatamente como José, quando ele corre da mulher de Potifar. É quando a tentação está fisicamente próxima a você, te chamando e você precisa se deslocar dali para que não caia. Também tem a ver com evitar lugares que sabe que você será tentado. Se você bebia cerveja com amigos do bar, o ideal é que, se possível, não passasse mais perto deste bar. O barulho das latas de garrafas sendo abertas, os copos batendo um no outro, e os seus antigos colegas podem facilmente te fazer lembrar das coisas que você viveu e te fazer desejar aquilo novamente. E por fim, devemos fugir dos desejos. No caso de José, ele nunca foi necessariamente viciado em sexo. Porém, nós como seres humanos temos um forte desejo natural de se relacionar sexualmente. Ainda mais quando se é jovem e virgem, como José naquela ocasião. Portanto, devemos também entender quais são os desejos mais fortes da nossa faixa de idade e gênero, para que corramos dele e não pequemos contra Deus. Se você se antecipar a isso, será mais fácil se preparar para qualquer tipo de tentação. Por exemplo, você é uma mulher solteira de 33 anos, que quer muito se casar logo. Esse desejo está dentro de você e é forte o bastante para te levar a fazer uma burrada de se envolver com um homem da pior espécie que sabe conversar e é bom de papo, mas não quer saber de Deus. Você, como cristã, precisa evitar ao máximo contato com esse tipo de homem, a não ser que seja um homem de Deus. Já sabe quais as características de um homem de Deus? Se você não sabe, o que você espera? Que apareça um homem legal da igreja, então você verifique se é de Deus? Seu coração provavelmente vai te incitar a pensar que é o cara certo, mesmo que não seja. Se prepare antes que venha a tentação. O desejo já está em você e você vai precisar fugir dele, para não pecar, para que depois utilize-o para ser uma excelente mulher para o cara certo. Se quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo onde ensino como correr do pecado biblicamente. Vou deixar também abaixo na descrição se você quiser dar uma olhada. Como não ser apaixonado pelo pecado, use a cabeça e raciocine. O pecado é tão danoso a nós que ele tira o nosso raciocínio. Ficamos completamente tolos e sem noção, como se fôssemos animais irracionais. Pense um pouco, por exemplo, em Faraó. Após as 10 pragas do Egito, ele vê diante dele o povo israelita passar por meio de 2 paredes de água, que obviamente foi aberta por Deus. Ele poderia muito bem ter pensado consigo mesmo: ora, é claro que se eu e os meus soldados passarem por ali, seremos todos submergidos. Mas não é isso que acontece. Imediatamente ele envia todos os seus soldados para o meio daquela armadilha óbvia que Deus criou. Da mesma forma acontece conosco. Ficamos tapados e cegos em nossas vidas de pecado e não colocamos a cabeça para funcionar. Outro exemplo disso acontece no livro do profeta Isaías, concernente à idolatria, onde ele diz: e nenhum deles reflete, e não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e assei pão sobre suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu, do resto, uma abominação? Ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Isaías 44:19. Aqui há uma reclamação da parte de Deus com relação à criação de ídolos, que são inúteis e apenas criação de homens. Não pode salvar ninguém. Sabe por que isso acontece? Por conta do verso seguinte, em Isaías 44, verso 20. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? O engano do coração do homem faz com que ele tome atitudes estúpidas de pecado e fique obstinado e apaixonado por tudo aquilo que não presta. Qual a cura disso? Misericórdia e raciocínio. Vamos ver cada um desses pontos com mais detalhe. Primeiro, misericórdia. Provérbios 21, verso 1. O coração do rei é como o rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O versículo é claríssimo. Deus inclina nosso coração exatamente para onde Ele quer. Só Ele pode tirar o engano do nosso coração e nos dar uma nova direção para a vida. Aqui você entra com a parte da oração. Clame a Deus para que te incline a obedecê-lo. Faça como o seguinte salmista que diz: inclina o meu coração para os teus estatutos, não para a ganância. Salmo 119, verso 36. Eu faço direto essa mesma oração.
Peça a misericórdia de Deus. Só não se esqueça que você só irá alcançá-la também se for misericordioso com as pessoas, como está escrito: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Portanto, ajude os pobres, perdoe aqueles que te ofendem e ajude de coração as pessoas ao seu redor. Seja misericordioso para que obtenha a misericórdia de Deus para te livrar do engano do seu coração. 2. Raciocínio. Aqui entra a parte que você age em prol do seu objetivo. Você vai começar a refletir no que tem feito. Isso ocorre com o filho pródigo, quando ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei com meu pai. Ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15, versos 17 e 18. Percebeu? Ele refletiu bem no que estava fazendo. E você? Já procurou saber o que de fato tem feito? Já estudou os malefícios do seu vício? Parou para pensar o que tem feito te trará consequências terríveis lá na frente, como ocorreu com o rei Davi, que foi castigado pelo seu assassinato décadas depois de ter feito? Entende que está piorando todo o seu futuro? Reflita nisso e Deus, por sua infinita misericórdia, vai te dar condições para não ser mais enganado pelo coração que se apaixona pelo pecado. Resumo final. Neste vídeo eu te ensinei como não ser apaixonado pelo pecado. Para que você tenha certeza de que entendeu, eu vou resumir agora tudo o que foi dito. 1. Deixe o mundo para lá. O mundo está apaixonado pelo pecado e você não pode ser influenciado por ele. 2. Não peque pelas paixões carnais, pois elas é que mais te envolverão e te deixarão apaixonado pelo erro. 3. Use a cabeça e reflita no que tem feito. Quanto mais racional você for como cristão, mais fácil será não pecar e nem se apegar ao erro. Procure refletir bastante no que aprendeu. Se escutar tudo isso e fechar logo o vídeo, vai ser difícil absorver alguma coisa para realmente viver no dia a dia. Assista esse vídeo quantas vezes quiser. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até mais.